Tivemos aí uma novidade envolvendo aí o filho do presidente Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva, porque o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, ele foi sorteado para relatar o pedido da Polícia Federal, que pedia aí para poder abrir um terceiro inquérito contra o filho do presidente Lula, Lulinha. A Polícia Federal investiga suspeitas de tráfico de influência. Segundo os investigadores, Fábio Luiz teria usado a condição de filho do presidente Lula para favorecer empresas parceiras em negociações com o governo federal. Esse é o terceiro pedido de investigação que foi encaminhado ao STF. Os outros dois anteriores, já foram autorizados pelo ministro André Mendonça e apuram a suposta atuação de Lulinha em negociações envolvendo a liberação de cannabis medicinal e também em contratos da Dataprev. No novo pedido, a Polícia Federal aponta suspeitas de que Lulinha tenha intermediado negócios para uma empresa de tecnologia que mantém contratos de mais de 55 milhões de reais com o governo federal. E hoje, o ministro Flávio Dino decidiu autorizar a abertura desse terceiro inquérito contra o filho do presidente Lula. Gente, também é um assunto que nós já viemos falando há bastante tempo sobre isso, Felipe, mas eu vou dar uma continuidade porque vai mais longe essa situação, porque o ex-chefe de gabinete do presidente Lula, o Marco Aurélio Santana Ribeiro, que é conhecido como Marcola, confirmou que recebeu o dinheiro da empresária Roberta Luxinger, que é investigada pela Polícia Federal no caso das fraudes do INSS. Em nota, Marcola afirmou que o valor recebido foi apenas um empréstimo pessoal que já teria sido totalmente quitado. Ele negou qualquer irregularidade e disse que nunca praticou atos ilegais durante o período em que chefiou o gabinete da Presidência da República. Roberta Luxinger, vale lembrar, que é investigada por suspeita de ligação com o empresário conhecido como Careca do INSS, que é apontado pela Polícia Federal como um dos envolvidos no esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas. Em depoimento à Polícia Federal, a empresária também afirmou que foi ela quem apresentou Fábio Luiz Lula da Silva ao Careca do INSS. Segundo ela, o encontro aconteceu apenas em um contexto social e não houve qualquer repasse de dinheiro ao filho do presidente. O caso segue sob investigação da Polícia Federal. Felipe Monteiro, o assunto foi mais longe, chegou lá dentro do Palácio do Planalto. Vale trazer aqui que Marcola, ele acabou deixando ali o gabinete do presidente Lula, ele foi exonerado recentemente para poder compor ali a campanha, né? A equipe de campanha do presidente Lula, e disse que é um assunto de praxe, que isso acontece mesmo. E, de fato, várias pessoas que trabalhavam com o presidente Lula acabaram deixando o Palácio do Planalto para poderem se dedicar à campanha. Mas ele pegou dinheiro emprestado com a Roberta Luxinger, amiga do Lulinha, e que é investigada ali nas fraudes do INSS, disse que já pagou esse valor e agora Lulinha tem um terceiro inquérito aí nas costas. Felipe Monteiro. E olha como é interessante a vida política no Brasil. A defesa do Lulinha falava que os inquéritos nada mais são do que perseguição política, né? E agora o terceiro inquérito caiu na mão do Flávio Dino, né? Ex-ministro do governo Lula, um juiz, né, que tem um histórico na política relacionada com o espectro ideológico de esquerda, né? E o próprio Flávio Dino autorizou, né, a abertura de inquérito contra o filho do Lula, né? Ou seja, a narrativa e o discurso de que o Lulinha estaria sofrendo perseguição política não se sustenta, né? Ou ao menos diminui, né, um pouco, tendo o Flávio Dino autorizado, né, um inquérito em relação à Lulinha, né? E quando você autoriza, né, a abertura de inquérito contra qualquer pessoa, né, é porque tem minimamente alguns indícios, né, que indicam a necessidade de continuar o processo investigatório, né? Então, em relação ao Lulinha, na minha opinião, cai nesse discurso de narrativa de perseguição política. Aí você vê, né, que a questão do INSS, a questão do Banco Master, né, já caiu e já chegou, né, no Palácio do Planalto há muito tempo, né? Seja por conta do Jacques Wagner, né, relacionado com a questão do Banco Master, né, que está sendo investigado em relação ao Banco Master, seja por conta desse ex-assessor do Lula, né, que teria recebido, né, o dinheiro da Roberta Luxinger, né? Vou lembrar que a Roberta Luxinger é uma lobista, né, que tinha muita relação, né, com o Careca do INSS, né? Era muito próxima do Lulinha, né? Então, esse discurso e essa justificativa de que teria aceitado empréstimo, né,
de uma lobista. Eu não sei se tinha uma relação próxima, assim, para conseguir empréstimo da Roberta Luxinger. Não sei se ele era amigo da Roberta Luxinger, né? Mas é uma desculpa, na minha opinião, que não faz nenhum sentido, né? Então, tem que ser investigado, tem que ser esclarecido, né? Tem que mostrar realmente que, se de fato, se foi empréstimo, se ele realmente pagou, né, o empréstimo, se tem um contrato de mútuo em relação aos dois, porque é engraçado, Marília, porque todo mundo, quando recebe dinheiro de pessoas investigadas, né, fala que é um mero empréstimo. O Jacques Wagner, em relação ao Banco Master, né, quando ele foi abordado que recebeu um dinheiro, né, para comprar um imóvel, né, caro em Salvador para sua filha, ele falou que também recebeu um empréstimo do sócio do Nelvocaro, né, e que deveria pagar, né, esse empréstimo em algum momento. Da mesma forma, agora o Marcola, né, o Marco Aurélio Santana, dá a mesma desculpa. Né? Parece que é a desculpa que engole todo mundo, né? Mas não cola. Esse tipo de questão não cola. Tem que ter muita prova e eu espero que seja feita a investigação e seja revelado se, de fato, esse assessor do Lula tem relação legítima com a Roberta Luxinger, tem uma relação de proximidade, ou se esse dinheiro recebido não tem nada a ver com empréstimo, mas sim com propina. E tá fácil conseguir empréstimo nesse mundo político, né, Felipe Monteiro, que a gente observa. Eu queria trazer só aqui uma matéria do nosso colunista Igor Gadelha, que foi a repórter Carolina Nogueira que trouxe pra gente, que o ministro da Justiça, ele despachou o pedido de Lulinha para apurar vazamentos. Nós trouxemos aqui que a defesa do Fábio Luiz iria entrar, então, com esse pedido de suposto vazamento dessas informações. Comentamos isso aqui ontem durante o Contexto Metrópolis. A Carol traz para a gente que o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, já despachou o pedido da defesa de Fábio Luiz para poder investigar o suposto vazamento de dados do inquérito da farra do INSS. De acordo com fontes do Ministério, os advogados de Lulinha estiveram na sede da pasta ontem, segunda-feira, e protocolaram formalmente o pedido de investigação que foi revelada pela coluna de Igor Gadelha. Segundo a Carol, após o protocolo, o ministro da Justiça encaminhou o documento para a Corregedoria Geral da Polícia Federal, seguindo o mesmo fluxo institucional que foi adotado em casos semelhantes, segundo aliados de Lima e Silva, que é o ministro da Justiça e Segurança Pública. De acordo com interlocutores do ministro, ele deve esperar manifestação da Corregedoria da Polícia Federal. Caso sejam identificados elementos que indiquem eventual irregularidade, o caso vai poder ser objeto de apuração. Como já trouxe a coluna de Igor Gadelha, a estratégia da defesa de Lulinha de provocar o Ministério da Justiça não foi por acaso. O objetivo foi fazer com que o Wellington, o ministro, venha se posicionar sobre o assunto. Até agora, o ministro vinha tentando se distanciar da disputa entre Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, embora a corporação seja subordinada ao Ministério. Essa postura incomodou os advogados de Lulinha e integrantes do governo. Aí entra em outra seara, né, Felipe, que é a disputa ali entre Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal, que a gente já vem acompanhando há bastante tempo. Tivemos um dos primeiros pontos dessa questão foi durante a relatoria de Dias Toffoli sobre o Banco Master, sobre aonde que as provas que estavam sendo apreendidas ficariam, se seria no Supremo Tribunal Federal, se iria para a Polícia Federal. E agora a gente entra em outras questões aí envolvendo o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal. Acompanhar, né, Felipe, a ver o que vai dar toda essa história, se vamos ter mais um inquérito aí envolvendo o nome de Lulinha, se de fato vai ter essa apuração sobre os vazamentos. Agora, nós vamos falar sobre Airbnb. Felipe, eu não sei se o Mano tá de férias, se tá procurando Airbnb